Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a verdade. Vamos começar o canal O Evangelho Puro e Simples, porque o Evangelho ele é simples. Hoje nós vamos falar sobre a verdade. É um versículo muito conhecido em João 8:32, onde Jesus está falando do Evangelho e alguns judeus creem nele. E aí Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32, Jesus diz sobre a verdade. E algumas outras partes da Bíblia, ela soa até como uma entrada solene, onde Jesus diz: na verdade vos digo. Várias vezes Jesus faz isso, ratificando sobre a verdade, enfatizando sobre a verdade. Então, neste versículo 32, tem muito a nos falar. Jesus está ali ensinando, e no versículo de número 30, muitos dos judeus creram nele. E Jesus não reprova aqueles que creram. E aí Jesus os leva a outro patamar, que não é apenas crer em Jesus. Em João 8:31, Jesus não reprova aqueles que creram nele, mas mostra que não é suficiente apenas crer e os leva a outro nível de comunhão. Nós precisamos entender que uma fé de passado apenas não tem efeito para a salvação. É preciso crer, mas também é preciso obedecer o que Jesus diz. Se nós analisarmos, Jesus diz o seguinte para eles. Vamos analisar aqui? Jesus diz assim, verso de número 30 diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só, há uma condição aqui. Não é apenas crer, é permanecer naquilo que Jesus fala. Aqui em João 8:32, Jesus se coloca como a própria verdade, né? Ali está os judeus que creram nele, e Jesus está explicando que ele é essa própria verdade. Ele é a verdade que nós precisamos para ter uma vida cristã verdadeira. Nós analisamos o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus coloca uma condição. Não adianta apenas dizer que crê. Precisa obedecer o que Jesus diz. Crer é observar e aplicar para as nossas vidas o que Jesus espera de cada pessoa que se diz cristão. Isso é o que Jesus espera de cada um de nós que dizemos ser cristãos. Precisamos permanecer na sua palavra. Nós precisamos aplicar ela em nossas vidas. Observar o que Jesus diz em cada passagem, em cada leitura que nós fazemos. Nós precisamos não apenas entender, mas precisamos, acima disso, aplicá-la à nossa vida. Nossa vida diária deve ser regrada pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Aqui Jesus se coloca como a própria palavra, como a própria verdade. Há muitas verdades no mundo que não condiz com o que Jesus disse aqui. A verdade do mundo é igual àquela que Pilatos diz para Jesus: o que é a verdade? Pilatos não estava preocupado
com o que Jesus havia dito para ele, mas ele relativizou a verdade, dizendo: o que é a verdade? A verdade, para alguém que tem alguns benefícios, como os políticos, como homens de negócios, não importa se ele está defraudando alguém, se ele está tendo um lucro ilícito, mas se aquilo está dando certo, para ele aquilo é a verdade. Mas dentro do Evangelho é diferente. A verdade tem que ser aplicada conforme as regras que Jesus colocou nos Evangelhos. No que os apóstolos disseram, assim nós devemos olhar, examinar e aplicar em nossas vidas. É assim que o cristão anda. Fazer aquilo que Jesus disse que deveríamos fazer para permanecermos na sua palavra. Jesus disse para ele: se vós permanecerdes na minha palavra, vocês serão os meus discípulos. Se não permanecer, provavelmente vocês não vão ser meus discípulos. Era isso que Jesus estava falando literalmente. Nós precisamos entender que a verdade não é opcional. A verdade tem a ver com o caráter de Cristo, o caráter dos evangelhos, o caráter das epístolas. O que tem de bom em viver a verdade? Você pode me perguntar: o que tem de bom? Tem muita coisa boa para quem quer viver a verdade. Há uma confiança, há uma segurança. Se essa verdade, como eu tenho dito aqui, como eu tenho lido, como Jesus disse, se a verdade aqui descrita é Ele próprio, tem muito. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Por isso devemos não só ler sobre a verdade, mas viver a verdade. Isso me fez lembrar um certo dia, num culto que nós fizemos no lar. Nós estávamos naquele culto e, ao abrirmos o culto ali, naquele lar, uma moça estava enferma, estava sentindo muita dor e ela já tinha dito para nós ali: olha, ore por mim. E ao iniciarmos o culto, nós oramos por ela. E ela estava triste, chorando ali de dor. Ela já havia aceitado Jesus. Nós estávamos no lar dela ali, junto com a família dela, fazendo um culto de ensino, né, para fazer com que aquelas pessoas entendessem o que é o Evangelho e se firmassem no Evangelho de Cristo. E eles não tinham ainda experiência com Deus. E ela disse: olha, faça uma oração por mim. E nós fomos fazer a leitura da Bíblia, acabamos de fazer a leitura da Bíblia, né? E nós oramos ali por ela. Ali na oração que nós fizemos no culto, todo mundo de olho fechado, de repente nós ouvimos um grito dela. Ela grita ali no culto e começa a chorar em voz alta, desesperada, com medo do que havia acontecido. Naquele momento ela grita e diz: olha, Jesus me curou, não estou sentindo nada, não tem mais dor. A verdade é essa, que Jesus, quando levado a sério, Ele vai te levar muito mais a sério. Porque as pessoas não estão conseguindo se firmar hoje dentro do Evangelho? Porque não têm levado Jesus a sério. Jesus é a verdade de Deus. É a verdade que você pode confiar. A verdade de Jesus é a assinatura da aprovação de Deus pelo Espírito Santo. Veja só que coisa séria. A verdade de Jesus é a assinatura da aprovação de Deus e do Espírito Santo. Viva a verdade. Diga a verdade. Seja verdadeiro em qualquer situação. Comece a demonstrar que você verdadeiramente é um discípulo de Cristo. É um seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo diz a verdade, mesmo que essa verdade vá lhe causar prejuízo ou danos. Isso é interessante saber. Não minta. Fale sempre a verdade. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. Todos os seguidores de Cristo têm que falar a verdade. Crer nessa verdade. Jesus é a verdade que liberta, a verdade que perdoa, a verdade que cura, a verdade que santifica, a verdade que podemos confiar, a verdade que produz vida, a verdade que muda o caráter, a verdade que contribui para o bem, a verdade que salva. Jesus é a verdade. Em todas as Escrituras, você vai ver Jesus falando sobre a verdade. A verdade é a marca do cristão. A verdade é a marca daquele que segue a Cristo. A nossa marca é a verdade, que é Jesus. Ainda que doa, ainda que você tenha prejuízo, ainda que você perca, honre a Jesus em tudo. Ele é a verdade. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele dia, a Cláudia teve a oportunidade de conhecer a verdade mais de perto, e desfrutar de plena comunhão com ela. Foi curado pela verdade. Amém?